Meu nome é Isabela e hoje a gente vai fazer a resolução da questão do ENAD do ano de 2017. Esta questão ela está no caderno de Ciência da Computação e é a questão de número 9. Esta questão ela tem como tema inserção e balanceamento em árvore AVL, tá? Então, antes da gente começar, vamos ler o enunciado, tá? Então, qual que é a questão? Uma árvore AVL é um tipo de árvore binária balanceada na qual a diferença entre as alturas de suas subárvores da esquerda e da direita não pode ser maior do que 1 para qualquer nó. Após a inserção de um nó em uma AVL, a raiz da subárvore de nível mais baixo, no qual o novo nó foi inserido, é marcada. Se a altura de seus filhos diferir em mais de uma unidade, é realizada uma rotação simples ou uma rotação dupla para igualar as suas alturas. A seguir, é apresentado um exemplo de árvore AVL. Então, a gente tem aqui a árvore AVL. Pelo exposto no texto acima, após a inserção de um nó com valor 3 na árvore AVL exemplificada, é correto afirmar que ela ficará com a seguinte configuração. A gente vai entender direitinho o que é uma árvore binária de busca, o que é uma árvore AVL e o que significa essa questão. Mas, basicamente, é uma questão em que ele dá para nós uma árvore e ele afirma que ele é uma árvore AVL. Ele pergunta como que vai ficar essa árvore após a inserção de um novo dado, que é o número 3, tá? Essa é uma questão que vai verificar se os alunos conseguem inserir corretamente os elementos em uma árvore AVL, além também de se eles são capazes de identificar o desequilíbrio que foi gerado e qual que é a forma correta de aplicar a rotação nesse caso, tá? Para manter o balanceamento. E aí, gente, uma árvore AVL, ela é uma árvore binária de busca que ela sempre vai se manter balanceada. Ela sempre se balanceia, tá? Bom, para a gente conseguir resolver essa questão, a gente antes precisa relembrar alguns conceitos importantes, tá? O primeiro conceito que eu vou apresentar é o conceito de árvore binária. O que é uma árvore binária, né? Ela é uma estrutura de dados que é formada por nós e que cada um desses nós pode ter até 2 ramos filhos, tá? Aqui ao lado a gente tem uma representação, um desenho de uma árvore, tá? O termo que está aqui mais acima, a gente chama aqui de raiz. Esta raiz, ela vai dar origem aqui a 2 ramificações. Na ramificação à esquerda, a gente vai ter aqui, ó, o termo chamado de folha. Por quê? Porque esse termo aqui, ele não tem nenhuma outra ramificação. Ele termina aqui. Então, ele é um ramo que a gente chama de folha. Entretanto, do lado esquerdo, a gente vai ter um nó. Por que que é um nó? Porque ele vai ter aqui ramificações. Este nó em específico, ele vai ter um ramo à direita, que é uma folha, que não vai ter nenhuma outra ramificação, e do lado esquerdo, ele vai ter um nó. E esse nó vai ter aqui dois ramos filhos chamados de folha, tá? E nessa árvore binária de busca, pessoal, a gente tem uma organização dos dados para facilitar a busca, né? Para que ela seja menos custosa, mais rápida, mais fácil, tá? Então, para cada nó, pessoal, que a gente tiver na árvore, a gente organiza ela da seguinte forma. Do lado esquerdo, a gente sempre vai ter os valores, os números que são menores do que o nó. E do lado direito, a gente sempre vai ter os valores que são maiores do que o nó, tá? E um outro conceito interessante a gente introduzir agora é o conceito de níveis, tá? Se a gente olha para este nó aqui, a gente pode ver que ele tem níveis, tá vendo? Cada uma dessas linhas aqui, a gente pode dizer que é um nível. A gente pega esse nó, a gente vê que ele vai ter um nível à direita e 2 níveis à esquerda, tá? Bom, isso é importante porque, para a gente entender o que é o balanceamento. O balanceamento
é uma característica de uma árvore que mantém as alturas de suas subárvores semelhantes. Então, a gente não... Uma árvore que é balanceada é aquela árvore que ela tem as suas ramificações com alturas semelhantes. E aí a gente vai entender qual que é o limite desse semelhante aqui mais pra frente, porque a gente tem um cálculozinho, uma conta, pra gente entender quando a gente vai ter uma árvore que está balanceada ou quando a gente tem uma árvore que não está balanceada, tá? A árvore AVL, ela é um tipo de árvore binária de busca, na qual sempre os valores menores ficam à esquerda e os maiores ficam à direita. Só que na árvore AVL, a árvore ela sempre vai ser balanceada, porque ela é uma estrutura de dados que sempre controla a diferença de alturas entre as subárvores. Então, quando acontece um desbalanceamento da árvore, ela vai realizar, quando acontece então um desequilíbrio na árvore, essa estrutura de dados, ela rotaciona. O que é rotacionar? Ela vai fazer uma reorganização dos nós e restaurar o balanceamento. Então, o que seriam essas rotações, tá? Rotações é literalmente rotacionar, tá? Ela é um ajuste estrutural que acontece nessa estrutura de dados para que a árvore continue balanceada sem que se altere a ordem dos elementos. Então, dependendo, né, de onde ocorre o desequilíbrio, a gente pode aplicar rotações diferentes. A gente pode ter a rotação simples à direita, a rotação simples à esquerda, a rotação dupla à esquerda e direita, ou a rotação dupla à direita e esquerda. Sabendo disso, a gente consegue ir para o próximo passo, que é a resolução da questão. Então, esta daqui, ó, é a árvore que o enunciado, a árvore inicial que o enunciado nos traz, tá? Antes de inserir um novo elemento, tá? E aí a gente pode avaliar essa árvore e perceber que ela está em equilíbrio. Por quê? Primeiro que no enunciado eles afirmam isso, e segundo que a gente também consegue fazer o cálculo de equilíbrio. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer uma subtração. O que a gente faz? A gente pega os níveis da subárvore à esquerda e subtrai esse nível do número de níveis da subárvore da direita. Então, é basicamente, pessoal, o que está nessa árvore, nessa fórmula aqui, árvore. A gente pega a altura dos níveis da direita, né, da subárvore à direita do nó, e subtrai a altura da subárvore à esquerda do nó. Então, se a gente pega, por exemplo, o nó, né, a raiz, o nó 13 aqui, a raiz, né? A gente pode pegar quantos níveis a gente tem ao lado direito. A gente tem, então, 1, 2. A gente tem aqui o valor de 2. E do lado esquerdo, a gente vai ter 1 nível, 2, 3. Então, a altura aqui é 3. Então, 2 menos 3 é igual a um valor de menos 1. Esses valores, pessoal, eles vão indicar se a árvore está, se esse nó da árvore está ou não balanceado. Aqui, a gente tem, nessa fórmula, a gente tem um módulo. Se a gente colocar um módulo, o valor dessa conta, ela não pode ser maior do que 1, tá? Ele tem que ser maior ou igual a 1. Se a gente não levar em consideração o módulo, a gente tem 3 valores que são aceitáveis, que é o valor de 1, o valor de 0 e o valor de menos 1. Ou seja, valores maiores do que 1 ou menores do que menos 1 indicam que a árvore está desbalanceada. E a gente olha isso nó a nó, tudo bem? Bom, nesse caso, a gente vai adicionar o valor 3. E esse valor 3, ele vai ficar aqui, ó, à esquerda do número 4. Por que esquerda? Porque 3 é um número menor do que o 4. Quando a gente faz isso, ele vai ficar aqui, ó. A gente olha, faz os cálculos das alturas, a gente vai perceber que o primeiro nó que vai ter um desbalanceamento vai ser o nó 10, tá?
Porque aqui, ao invés de dois níveis do lado esquerdo, ele vai ter 3. E aí, o valor aqui, ó, vai dar menos 2. Esse, então, pessoal, é o primeiro nó que vai ter um desequilíbrio. Claro que o nível 3, né, o nó 3 aqui, a raiz, ela também vai estar desequilibrada. Porém, a gente tem que olhar o primeiro nível que acontece o desequilíbrio, porque a gente vai ter que fazer a modificação nesse nível, tá? Bom, e como a gente faz para balancear novamente essa árvore? A gente vai fazer as rotações. Só que, nesta questão, ela é uma questão que vai trazer as alternativas para a gente. Então, uma forma mais assertiva e mais rápida da gente fazer essa questão é avaliar as alternativas. E aí a gente pode traçar várias estratégias para tentar encontrar a resposta. Uma delas é fazer o cálculo rapidinho ali da diferença entre a altura das subárvores. E aquelas que tiverem árvores, nós desbalanceados, obviamente, vão estar incorretas. Além disso, a gente também pode buscar por incoerências conceituais. Então, por exemplo, como eu disse, quando a gente encontra um nó, o primeiro nó que não está balanceado, é ele que a gente tem que balancear, e não os nós acima, tá? O primeiro nó a gente tem que balancear, tá? Então, a gente pode analisar, assim, outras inconsistências conceituais. Então, vamos às alternativas. Aqui a gente já tem a alternativa que está correta, que a gente já marquei, que é a letra A. Porém, vamos analisar as demais questões, as demais alternativas, para a gente entender por que a letra A está correta, tá? Bom, a letra B, ela é interessante porque ela é literalmente o primeiro momento da árvore. Então, a gente adiciona o 3, ó, a gente tem a árvore aqui, a gente adiciona o 3, aqui à esquerda do 4, e essa árvore, ela fica dessa forma. E a gente consegue perceber que o primeiro nó desbalanceado vai ser o nó 10. Nesse caso, a alternativa está errada porque o nó aqui, tanto 10 quanto 13, está desbalanceado, tá? Na questão C, e na alternativa C e na alternativa E, a gente tem erros semelhantes, né? Uma inconsistência semelhante. Por quê? Aqui a gente tem, primeira coisa, né? O 15 à esquerda do 13, então a gente tem aqui o 13, né? À esquerda do 13 o valor 15, a gente já viu que esse valor ele não pode estar aqui, porque ele é maior do que 13. Além disso, a gente percebe que houve um rotacionamento do nó errado. A gente vê o nó 13 é um nó superior, então ele não pode ser rotacionado antes que o 10 seja rotacionado. Então, o 10 é o primeiro nível em que a gente vê um desbalanceio, né? Um índice, né? Um valor de menos 2. Então, é esse nó que a gente tem que fazer a rotação e não no nó 13, tá? Então, essas duas questões, elas são erradas devido a isso, tá? Já a questão 10, ela também faz a rotação aqui do nó 13. A gente já viu que isso não é possível, isso não pode acontecer. Então, devido a isso, esta alternativa ela também está errada. Então, vamos analisar a questão que está correta. Quando a gente faz o cálculo, a gente vê que todos os ramos, todas as subárvores, elas estão balanceadas, ou seja, os índices estão entre 0, menos 1 e 1. E também a gente percebe que houve uma rotação aqui do nó correto, que é o nó 10. Então, a alternativa correta, letra A. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até mais.